amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula e estou aqui para mais um vídeo para contar para vocês relatos sobrenaturais. Hoje essa cesta de relatos vai ser meio que temática, vamos dizer assim, porque todos os relatos que eu vou contar aqui hoje têm o mesmo tema, vamos dizer, são semelhantes no que diz respeito a crianças, fantasmas. É isso mesmo. Gente, dá um medinho, né? Esse negócio com criança. Pode ver que a maioria dos filmes de terror, fantasma é o quê? Criança. Então vamos lá. Hoje aqui eu vou contar 3 relatos pra vocês. O primeiro deles, quem enviou foi um rapaz. Ele é de Manaus e o nome do relato é O Menino Azul. Gente, antes de eu começar o relato, deixa o like, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, chama tua mãe, tua tia pra assistir, pra curtir também. E é isso, vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Vamos lá então pro relato de hoje, O Menino Azul. Na época do relato, eu tinha 12 anos. Hoje tenho 25. Eu sempre fui uma criança medrosa. Meu maior medo era o escuro e as coisas que podiam se esconder nele. Nossa casa é de 2 andares e muitas vezes à noite ou na madrugada nós ouvíamos como se alguém pisasse com muita força no andar de cima ou corresse. E meu pai e minha madrasta sempre negam que sejam eles os causadores do barulho. Naquela época isso me amedrontava muito. Eu morria de medo de ter que ir ao 2º andar à noite e quando tinha que ir, ia correndo e voltava voando. Eu faria o mesmo, tá? Certa noite, quando eu tinha meus 12 anos, meu pai me pediu para ir lá em cima buscar a carteira dele que ele havia esquecido em seu quarto. Eu logo fui tomado pelo medo quando subi os degraus da escada e me deparei com aquela escuridão. Eu apressei o passo em direção ao quarto, abri a porta, em seguida ligando a luz do quarto. Até aí, tudo bem. Peguei a carteira e apaguei a luz. Porém, após fechar a porta e olhar em direção a um dos cantos da parede, perto da escada, eu vi um garotinho de olhos negros, cabelos negros lisos, com estilo de cuia e a pele levemente azulada. Oh, meu Deus! Ele não parecia ter mais do que 7 anos. Eu gelei, não conseguia correr e nem gritar. Apenas olhar aquele ser que me encarava com uma expressão neutra, e isso era o que me dava mais medo. Ele estava sentado, abraçando as pernas com o queixo encostado nos joelhos. Foi quando, de repente, ele parecia tentar falar algo. A sua boca mexia, mas não saía som. Era como uma TV colocada na opção mudo. Eu passei alguns segundos olhando ele fazer aquilo. Só que de repente ele parou de tentar falar, se levantou e começou a vir lentamente até mim. Foi aí que eu despertei, dei um berro altíssimo e saí descendo as escadas, pulando vários degraus. Meu pai ouviu aquilo e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo, mas ele não acreditou. Disse que era coisa da minha imaginação. Eu sei que não imaginei aquilo e que foi bem real. Até hoje nós ouvimos barulhos estranhos no 2º andar, mas o garotinho nunca mais apareceu. Pelo menos não para mim. Crê em Deus Pai, meu Deus do céu, olha. Eu sempre me arrepio, mas esse relato em especial, eu me arrepiei demais. Eu tinha lido anteriormente, me arrepiei. Agora lendo, foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez, porque eu me arrepiei de novo. Olha... Quase falei o nome do moço aqui. Moço que mandou o relato, que eu e você sabemos o seu nome. Rapaz, olha, eu ficaria igual você, paralisado, morrendo de medo. E pensa num negócio, você mora na mesma casa ainda? Gente, eu não sei se eu conseguiria ficar na mesma casa. Pai do céu. Gente, vamos pro próximo relato. Ui, eu fico com medo, gente, eu fico com medo. Pensa que não. Eu fico morrendo de medo ali dormindo de luz acesa. Vamos lá, o próximo relato de hoje, dessa cesta de relatos, chama Crianças Brincando. Essa história aconteceu há alguns anos atrás, quando eu e minha noiva fomos morar juntos.
nós tínhamos resolvido juntar as nossas coisas e os nossos filhos, um meu e um dela, e arranjar uma casa nova. A casa que fomos morar já era um pouco velha. Por coincidência, era uma casa que os meus tios tinham morado há muito tempo atrás. Nós já estávamos lá há um mês quando as coisas estranhas começaram a acontecer. Antes de tudo, você tem a impressão de nunca estar sozinho na casa. Eu acordo cedo, muito antes de qualquer um. De manhã, eu sempre tenho a impressão de que tem alguém atrás de mim, como se quisesse ver o que estou fazendo, mais como curioso do que realmente para assustar. As coisas ruins começaram a acontecer algum tempo depois. Numa noite, minha noiva acordou gritando. Eu perguntei o que era e ela falou que sentiu uma mão fria agarrar o tornozelo dela. Como eu era muito cético na época, eu falei que não tinha passado de um sonho, que não tinha acontecido nada. Então, algum tempo depois, aconteceu algo comigo. Já era tarde, lá pela 1 da manhã. Eu tinha levantado para usar o banheiro. Meu quarto ficava em uma ponta do corredor, logo depois tinha a porta do banheiro, depois a porta de um armário no corredor e depois tinha a porta do quarto das crianças. Enquanto eu ia para o banheiro, eu ouvi o som de crianças brincando. Eu pensei que fossem os nossos filhos brincando no escuro e estava indo falar para eles dormirem. Quando eu cheguei perto da porta do quarto, eu ouvi uma voz que não era de nenhum dos nossos filhos dizer "shh". Eu fiquei tão assustado que parecia que todos os meus órgãos internos tinham ido parar no meu pé. Como o medroso que sou, eu corri de volta para o meu quarto, algo que eu não me orgulho muito de ter feito. Eu fiquei deitado na cama por uns 20 minutos, pensando o que fazer e ainda ouvindo o som das crianças brincando. Nós temos apenas 2 filhos, mas dava para ouvir perfeitamente o som de 4 vozes diferentes. Eu finalmente juntei um pouco de coragem que eu tinha e fui lá ver o que podia ser. Assim que eu cheguei na porta do banheiro, ouvi aquele shh de novo e tudo ficou quieto. Eu hesitei por um instante, mas dessa vez fui em frente. Quando cheguei no quarto, só vi os nossos 2 filhos em sono profundo. Quando eu voltei para o meu quarto, as outras crianças começaram a brincar novamente. No dia seguinte, eu troquei de quarto com as crianças. Eu não queria que eles acordassem no meio da noite e vissem algo que os mataria de susto. Todo o tempo que nós ficamos lá, que foram apenas 2 meses, nunca mais aconteceu nada. Oh, meu Deus do céu! Eu fico me imaginando na situação. Imagina, é igual quando a gente é criança, que a gente tá brincando, a gente vê um adulto chegando, a gente faz shh, fica quieto, fica quieto. Só que criança mesmo, de carne e osso, não tinha ali, né? Só as 2 deles que estavam dormindo. Rapaz, que pavor! Olha, ficaram 2 meses ainda? Eu tinha ficado menos. Mas pode ser também que já estavam 2 meses e saíram rápido, né? Enfim, vamos pro terceiro relato de hoje, com o tema crianças assombradas, fantasmas, enfim, vamos lá. O terceiro e último relato dessa cesta de relatos chama-se A Criança no Segundo Andar e também foi enviado por um rapaz de São Paulo. Vamos lá. Certo dia, estávamos todos em casa, felizes da vida. Estávamos muito contentes, pois o meu time de basquete tinha ganhado um campeonato. Estava eu, meu irmão e minha mãe em casa comemorando. Quando foi umas 11 horas da noite, fomos nos deitar para dormir. Minha casa estava maior bagunça, pois estávamos construindo o segundo andar. Então minha mãe dormia na sala e eu e meu irmão no quarto. Quando cai a madrugada, ouço minha mãe me chamar, me levanto e vou ver o que ela queria. Então ela me diz que tinha alguém lá de cima, jogando pedras nela. Eu fiquei muito assustado. Logo de cara pensei que poderia ser um bandido. Então chamei o meu irmão e combinamos de subir juntos. Como não tinha luz ainda lá em cima, acendemos cada um uma vela e fomos. Enquanto estávamos subindo a escada, eu sentia um frio tremendo,
parecia que lá em cima estava com -3 graus. Quando chegamos, disse ao meu irmão para ele ir para o quarto da mãe, que é o dela hoje em dia, e que eu iria para o nosso, que é o nosso hoje em dia. Quando entrei no quarto, logo de cara vi uma criança agachada e chorando no chão. Eu então pensei que essa criança devia estar fugindo de alguém que queria lhe fazer mal. Quando cheguei perto da criança e fui pegá-la para conversar, ela sumiu. Eu quase morri de medo e então a minha vela apagou. Não pensei 2 vezes, saí correndo, derrubando tudo. Meu irmão ainda estava com a vela dele acesa e perguntou o que foi. Eu lhe expliquei o que aconteceu e ele começou a rir de mim, quando do nada a sua vela também apagou e começamos a ouvir passos nos 2 quartos. Descemos as escadas correndo, não sei como não caímos. Quando chegamos lá embaixo, minha mãe me perguntou o que era, então eu lhe contei que tinha um espírito de uma criança lá em cima. Ela duvidou e falou um monte de besteiras para mim. Depois disso, ela foi dormir com a gente no nosso quarto. Mas quem disse que conseguíamos dormir naquela noite? Pegávamos no sono meia hora, acordávamos com barulho na casa e aquele choro de criança na minha cabeça. Não sabia o que fazer, estava ficando atordoado, tinha vontade de ir lá ver o que estava acontecendo, mas as minhas pernas não deixavam. Do nada, quando olhei pela janela do meu quarto, vi aquela mesma criança passar e me dar um sorriso. E todos os barulhos na casa sumiram. Não ouvimos mais nada. Até hoje não sei o que aquela criança queria de mim. Só sei que alguém provavelmente fez mal a ela e essa mesma pessoa ia fazer mal para nós. E essa criança veio nos proteger. Olha, moço do relato, não quero te assustar não, pelo jeito que você mora nessa casa ainda, né? Você falou que a criança veio para proteger, pode ser. Mas não foi isso que veio na minha cabeça não, porque assim, gente, muitas vezes quando eu escuto falar de criança fantasma, enfim, relatos de assombração, que era uma criança, será que era criança mesmo? Porque às vezes vem na minha cabeça que pode ser algum ser do mal, um demônio, algo maligno, que se faz passar por criança para atrair, né? Porque se você vê uma criança chorando, tal, sua tendência é o quê? Chegar perto e se aproximar, então meio que se disfarça de criança para tentar de repente fazer algum mal ou assustar. Me passou isso na cabeça. E essa risadinha que ela passou não foi meio um deboche, não? Oh, meu Deus do céu, que arrepio que não é de frio. O que vocês acham, gente? Vocês concordam comigo? Esse negócio de criança, fantasma, não receber uma criança, ser algo disfarçado de criança? Deixa aqui nos comentários pra mim a opinião de vocês. Gente, então essa foi a nossa cesta de relatos. Os relatos de hoje foram esses. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Envie seus relatos aqui pra gente. Se vocês conhecem alguém que tem alguma história sobrenatural, envia no e-mail. Eu deixo sempre o e-mail na descrição do canal. Se ainda não deixou o seu like, deixa seu like, se inscreve aqui pra dar uma força aqui pra mim, tá bom? E é isso. Eu aguardo vocês num próximo relato. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.